palavrinha que eu falei com ele aqui. Muitos aqui sabem a minha história. Eu tive um câncer linfático, eu fiquei 1 ano na quimioterapia intensiva. E uma hora um dia lá, eu estava na reunião do conselho e o Saulo chegou para mim: Chico, essa tua doença não é para a morte. E isso está gravado no meu coração até hoje. Essa doença, uma palavra assim, do homem que serve ao Senhor, que tem autoridade, tem intimidade com o Espírito Santo, faz a diferença na vida do ser humano. Algumas vezes eu pedi para Deus me levar, porque era muito sofrimento. Mas essa palavra consolou meu coração e eu consegui sobreviver e estou vivendo, graças a Deus. E que o Saulo tenha muitas oportunidades de abençoar as pessoas que estão próximas dele. Amém. Quando a gente conheceu esse casal, maravilhoso, eu estava chegando na igreja. Cheguei na igreja Alvorada em 1992, né? Garoto ainda, né? Aí o pessoal resolveu lá que eu tinha jeito para ser presbítero. Aí eu falei assim: não, esse negócio de presbítero não dá certo não. Eu sou solteiro, já tive uma experiência de ser presbítero solteiro lá em Belo Horizonte. Não, mas você tem jeito. Aí tudo bem, me elegeram, a igreja me elegeu, né? Tem um monte de gente aqui que me elegeu. Aí começamos. E esse casal é um casal que sempre... Eu era solteiro, né? Então eu tinha que ficar lá na casa da Márcia, na casa do Saulo, para ir visitar na hora da janta, na hora do almoço, né? E era uma bênção. Só um detalhe: a primeira vez que ele foi na minha casa foi para vomitar, ele estava passando mal. Não ia contar esse detalhe não, mas é verdade. Teve um dia que eu cheguei na casa do Saulo meio complicado lá e ele resolveu minha vida lá, me ajudou. Mas o que eu lembro muito é porque o Saulo, ele era um presbítero assim, daqueles que era muito agitado, né? Gostava de fazer tudo e ele tinha que fazer tudo mesmo, né? Uma vez eu não sei como que Deus não te levou em ser eletrocutado na montagem de um palco, né? O Henrique lembra disso aí. Nós fomos montar um palco em algum lugar aí, eu ouvi o Saulo assim com os cabelos tudo levantados por causa de ter sido eletrocutado. Mas era assim, tinha 3 S lá, né? Era o Silas, o Saulo e o Sidney, né? Então a gente foi presbítero durante muito tempo. E o Saulo era o SSS também, ele era o Super Sargento Saulo. Então ele que mandava, chefiava, até hoje, né? As construções da nossa igreja, todas têm o dedo do Saulo. E a Nadir também. A Nadir também. Mas uma coisa que a gente gostava muito, a gente tinha uma vivência muito gostosa, de muita amizade mesmo, né? E eu fui muito pressionado pelo Saulo, pelo Silas. Acho que o Kleber participou desse negócio também. Nas viagens para o Chico, nas viagens para São João da Aliança, né? Aliás, hoje está sendo comemorado lá. Hoje, aliás, o pastor Abner, Josias mandou comunicar que ele não pôde se fazer presente em razão de hoje estar se comemorando mais um aniversário da congregação do São João da Aliança. E aquela congregação, ela foi construída, tem sangue nosso lá, literalmente, né? Porque a gente não sabia fazer nada. E o Saulo: não, faz isso aí, pega o cimento, joga, pega a pedra e tal, não sei o quê. Eu não sabia, mas a gente obedecia, porque era o Super Sargento Saulo, né? E era uma pressão muito grande, porque eu já era presbítero, e naquela viagem de Kombi, né, daqui até São João da Aliança, são 160 quilômetros, começaram as pressões que eu precisava de casar. Eu estava namorando com a Michelle e tal, e aí: não, você tem que casar, porque, né? Não, calma, não, você tem que casar. E aí ajudou bastante as orações pressionadas dos irmãos lá, para a gente poder casar. E hoje estou aí com a Michelle, já tem 28 anos. Fizemos a última viagem. Eu me lembro bem que a última viagem da decisão, entendeu? Estava lá o pastor Eurico, Kleber, essa galera toda, eu acho que é da Guilherme também, Guilherme. Aí, rapaz, você vai deixar escapar uma coisa bela dessa, uma menina dessa, entendeu? E ele ficou assim, né, e tal, né? Aí, quando foi na outra semana, já anunciou o negócio. Ajudou bastante, viu, Saulo? Então, assim, são boas lembranças, viu, Zília, que a gente tem de vocês, e estão sempre presentes no coração. A gente não consegue estar mais junto. O Saulo, o Dalberto, na oração dele aqui, falou, né?
A gente tem tanta coisa para... E olha que eu aposentei, viu, Saulo? É, Mas depois que se aposenta, a gente percebe que a gente pensa que vai aposentar para descansar, mas o negócio aparece tanta coisa para fazer, e eu não sei como é que é esse negócio de aposentadoria. O Dalberto também está enrolado nesse negócio. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente não sabe, né? Então, mas a gente promete que a gente vai ter mais tempo para poder estar junto com vocês. É isso. E o jantar, como é que vai ser? Vai ser servido aqui mesmo? Pode já, né? Não sei como é que vai ser o esquema aí do jantar. Né? Dá uma olhada. Tá ali, ó. José Elias Freire. Né? Nós fomos para o Rio de Janeiro fazer o curso de formação de sargento, de carreira, de topografia, na topografia. Né? E lá nós nos conhecemos, nos formamos. Né? E nós fomos junto para Olinda. Eu e ele, o Peixoto. O Peixoto era para estar aqui hoje também, mas teve uma formatura lá, não pôde vir. Né? E nós convivemos juntos, né? Lá na DL. Então, a primeira amizade começou lá, com o Freire, desses 70%. Né? E nós convivemos durante 5 ou 6 anos lá em Olinda, não foi, Pedro? Morando junto, no mesmo apartamento. Primeiro no quartel, né? Laranjeira. Depois no mesmo apartamento. Aí depois a gente se casou, não foi? Cada um foi para o seu canto. Mas continuamos amigos. Né? Eu vesti meu terno de casamento na casa da mãe dele lá, entendeu? Dona Lourdes, que era para estar aqui hoje, não pôde, né? E depois, quando eu falei de 70%, tem a igreja, né? A igreja aqui, né? Presbiteriana da Alvorada, em essência, e depois, posteriormente, tem o pessoal da igreja Missão Batista Palavra da Vida, que está aqui para representada, né? A irmã Lia, não vi mais a irmã Lia, está por aqui ainda? Subiu, ela volta. Foi, ela volta, né? Que é a esposa do pastor Jacó, que é da igreja da Coreia do Sul, né? Eles são da Coreia do Sul, e estão fazendo trabalho evangelístico no Brasil, e as ele, inclusive, participa ativamente lá. E eu, de vez em quando, né? Muito de vez em quando, né? Por causa dessa dificuldade para subir as escadas. E essa aqui, ó, essa aqui representa a carreira profissional, boa parte da minha carreira profissional, né? Lá no Tribunal de Contas, né? A Edmilde, né? E eu, olha, falo, então, assim, está completo, né? Está completa a representatividade aqui. Eu vou passar a palavra para ela. Boa noite. Boa noite. Eu não sou de falar assim em público, assim, para muita gente, mas eu vou falar de coração. Conheci o Saulo no tribunal, eu não sei quantos anos, hein, Saulo? Nós trabalhamos juntos. E o Saulo, vocês conhecem melhor do que eu acho. Mas dessa garra dele, da responsabilidade, é uma pessoa íntegra. No trabalho, o Saulo foi assim, perfeito, com a responsabilidade, com o comprometimento no trabalho. E eu, lá na divisão, eu organizava os eventos e o Saulo não participava, porque ele tinha que concluir o trabalho dele muito antes da data que estava programada para ele concluir o trabalho. Ele queria fazer mais e mais, era muito trabalho ali. E hoje ele conversa, Admilde, eu devia ter participado daqueles eventos, sim. Mas ele participou de um. Eu fiz um aniversário no restaurante às margens do lago. E tinha vários colegas que estavam com um problema de saúde, e o Saulo era um deles, mas foram uns 3 colegas que estavam doentes e foram para esse aniversário que estava comemorando. E foi muito assim, o Saulo gostou muito, e hoje ele fala que ele devia ter participado mais, né? Mas teve um evento, aquela chuva, hein, Saulo, que deu na hora do almoço, e todos os colegas ficaram apavorados, com medo, mas o Saulo foi o único que ele deu uma corrida assim, subiu numa mureta assim, puxou todo, senão o vento ia levar tudo. E o Saulo sempre foi essa pessoa de garra, de muita assim, iniciativa, né? E eu gostava muito do Saulo, assim, porque eu sentia essa seriedade, esse comprometimento dele, não só com o trabalho, mas com todos nós lá da divisão, como ser humano mesmo. Depois eu conheci a Zília, a mãe dele e a família. Então, é uma família abençoada. Ele construiu essa família num alicerce firme mesmo, que nesse problema do Saulo e a família ali junto, e estão ali com ele, e então parabéns para a família. Eu fico muito assim agradecida de ver não só a família, o núcleo familiar,
mas essa família muito bonita que a gente sente bem estar com vocês. E Saulo, eu fico muito alegre de saber que você tem essas pessoas maravilhosas do seu lado e que deixa a sua vida mais leve, com as orações, com a amizade, não é? E, então eu quero primeiro agradecer muito a vocês pela amizade, pela atenção dedicada ao Saulo, porque é um colega que eu gosto muito. Eu já estou aposentado, o Saulo aposentou antes de mim, mas eu nunca deixei de ter contato com a família, porque foi uma amizade que ficou, não só o colega Saulo, mas nos tornamos amigos. E, então eu fico aqui, deixar meus parabéns à Zília, ao Saulo. Foram 40 anos, eu posso testemunhar que foi de muita cumplicidade, amizade. E, assim, como é que eu quero falar? Com a igreja, assim, com a igreja, que fortalece essa família dia a dia. Então, muito obrigada, e Saulo, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, e um abraço a todos. Mas realmente agora é um outro momento e, como ele falou, chega um momento da vida que a gente se lembra, tudo faz muito tempo atrás, né? Então a gente se conhece desde a década de 80, quando chegou lá em Olinda, sozinho, noivo, né? Foi depois pegar a Zília, casou e voltou. E os primeiros momentos, então, da vida conjugal deles, né? Nós estávamos lá. E eram muitos momentos juntos, né? Na época ele era diácono, né? Os três, viu? Quem é presbiteriano aqui, a gente não foi planejando não, mas foi diácono, depois foi presbítero, né? E eu e Carlos agora somos pastores. E a convivência da gente era muito próxima, né? E muitos momentos, muitas viagens, e depois que eles vieram para cá, continuou da mesma forma, e nós formamos esse laço de amizade ao longo de mais de 40 anos. E Saulo ligou para mim, mandou uma mensagem, faz uns 15 dias, né, mais ou menos, disse: olha, Mário, a gente está aqui e tal, e vai comemorar os 40 anos, certo? Se você puder, eu sei que já está em cima da hora, se puder vir, você venha. Eu disse: bom, convidou, agora vai ter que aguentar, né? E aí viemos para cá, graças a Deus, chegamos na sexta-feira, só para esse momento aqui, né? Vamos ficar até a segunda para desfrutarmos mais um pouco. Então, uma coisa, meus irmãos, que a gente precisa realmente e fazer, e os mais jovens precisam ver isso. Uma amizade, eu fico preocupado às vezes, né? E muitas vezes os mais jovens, eles chegam assim, conhecem a pessoa hoje, e principalmente quando é criança. Eu tenho um novo amigo, né? Eu conheci um novo amigo, né? Parece que é tudo muito rápido, E uma amizade, para ser amizade mesmo, ela leva esse tempo todo, né? E é construção, e tem momento que a coisa pode desandar um pouco, e aí você vai superando, e cria laços que são fortes. E esses laços, então, permanecem e vão até o fim da vida. Então, esses três aqui, né? Carlos, Saulo e eu, se vocês vierem a gente conversando junto, vamos ficar meio assustados, né? Porque não tem limite na questão do que vai falar, do que vai dizer. Então, é aquelas pessoas que a gente pode falar sem filtro, sem pensar no que vai falar. Fala tudo que está no coração e a gente se conhece e se entende e brinca muito, né? Brinca, se diverte bastante, né? E antigamente eram 3 jovens, agora tem que ser para os 3 meninos. Aí tiraram uma foto de nós 3 aí na quadra, outro dia, e está uma figura, né? Então fez uma sequência de fotos, então os 3 velhinhos agora estão juntos, seguindo o filho. Mas é um prazer, né? Estar com um casal, com Zília, com Saulo, com Silas, com Ilana, com Nanália, né? A Nanália é uma figura, pense numa mulher de fibra, tá certo? Então, muito obrigado, né, ao casal por nos ter recebido, ter convidado, e a todos vocês fica esse estímulo. Eu creio que deve ter muitas relações de amizade aqui, né? E que vocês lutem por isso, porque é uma das coisas, primeiramente Deus, né, como foi dito já aqui, como o Carlos enfatizou, a nossa relação com Deus está acima de tudo, mas a nossa relação com marido e mulher, né, e as amizades vale muito mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, nós louvamos a Deus por esse momento, agradecemos, que Deus abençoe e que venham mais anos.